Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Estamos de volta com a nossa disciplina de Fundamentos de Economia. Nessa primeira unidade, eu vou apresentar para vocês uma verdadeira introdução ao assunto. Então, eu vou apresentar os agentes econômicos, vou falar de vários conceitos e explicar mais ou menos uma visão geral da disciplina e da ciência como um todo. E digo a vocês que, embora seja uma introdução, os conhecimentos dessa unidade eles serão importantes para que vocês consigam acompanhar a próxima e a terceira unidade. Tudo bem? Vamos comigo! Bom, primeiramente eu preciso falar para vocês sobre o conceito de economia. A gente poderia aqui discutir e apresentar para vocês vários conceitos, mas eu vou tentar conduzir esse curso de uma forma bem objetiva, porque todos os conceitos de maneira geral, eles vão levá-lo ao setor produtivo da sociedade e as atividades a ele relacionados. E de forma a simplificar o nosso estudo, eu vou tomar como ponto de partida o conceito apresentado por Visconti e Neves, que são dois grandes e conhecidos economistas. Bom, para eles, a economia é a ciência social que estuda a produção, a circulação e o consumo de bens e serviços, que são utilizados para satisfazer as necessidades humanas. Bom, aqui a gente pode prestar atenção em algumas palavras que vamos tratar delas ao longo de todo o curso. A satisfação das necessidades humanas, bens e serviços, produção, circulação e consumo. Nas figuras, nós vemos aqui várias formas de organização produtiva. Nós vemos uma indústria, nós vemos aqui uma feirinha, né, de produtos agrícolas, nós vemos a questão aqui do dinheiro, pode ser um setor de serviços, e tudo isso é economia, tudo isso está relacionado à produção de algum bem ou serviço, está relacionado à distribuição, né? Nós temos aqui o caminhãozinho que possivelmente vai distribuir essa mercadoria aqui para ser vendida, né, nos mercados. Nós temos aqui os trabalhadores, né, nós temos aqui os comerciantes. Então, cada um ali exercendo uma tarefa e cada um vai ter uma participação nessa produção. Bom, a questão das necessidades humanas, que é a finalidade dos bens e serviços, é satisfazer as necessidades humanas. Toda a produção ela visa a satisfação das necessidades humanas. Bom, o objeto de estudo, então, já ficou claro para nós. São as atividades produtivas, né? São as atividades de produção, circulação e distribuição. E isso, de maneira geral, a gente pode aqui pegar setores específicos, né? Isso aí pode ser tratado dentro da agricultura, da pecuária, da indústria, o setor de serviços. Inclusive, o setor público também produz, entrega para a sociedade bens e serviços com essa mesma finalidade, de satisfação das necessidades humanas. Ora, você deve estar se perguntando, né, aluno? Professor, mas para que nós vamos estudar isso? O senhor já disse tudo, podemos encerrar o curso. Então, eu preciso dizer para você que, como eu falei inicialmente, né, é o conhecimento para a ação. Não adiantaria de nada a gente vir aqui, conhecer uma ciência e essa ciência não servir para nada, né? Pois é, essa ciência ela tem vários objetivos. Ela surge, ela vai consolidando o seu arcabouço teórico, ele permite que você entenda a realidade que você está vivendo, ele consolida, né, ele estrutura esse arcabouço teórico na forma de leis, na forma de princípios, de modelos econômicos, e tudo isso auxilia no entendimento da realidade e auxilia também os indivíduos a pensarem como melhorar essa realidade, como modificá-la, resolver problemas. Eu tenho certeza que possivelmente você já esbarrou com algum desses conceitos ou princípios, nem que seja
lei da oferta e da demanda, lei dos rendimentos decrescentes, lei de Sé, enfim, nós poderíamos aqui tratar de inúmeros, mas eu vou me ater a 2 exemplos, que é a mão invisível do mercado e a divisão do trabalho, que foram cunhados por Adam Smith, que é considerado o pioneiro, o pai da economia, porque quando ele lança, né, a sua obra, ele de certa forma ele inaugura um novo campo do saber. E eu coloquei na apostila alguns links, e dentre eles há um link que faz um pequeno resumo sobre a contribuição de Adam Smith. Por ora, eu quero que você entenda que ele é considerado o pai da ciência econômica. Depois dele, eu gosto muito de um conceito que foi trazido por Keynes, que é de demanda efetiva, que é mais relacionado à área de macroeconomia, que vai ser lá da nossa terceira unidade. Mas isso é só para você ter um exemplo de para que nós vamos estudar tudo isso. E eu já estou te dizendo, é para que você entenda a sua realidade ou para que você possa, de repente, no seu ambiente de trabalho, tomar decisões com algum arcabouço teórico, visando a um resultado melhor. Bom, agora que nós já conhecemos aqui o objeto e os objetivos, eu vou falar um pouco para vocês dos problemas econômicos fundamentais. Deixa eu explicar para vocês aqui. Bom, eu coloquei no slide, e aí eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. No slide nós podemos ver que a economia, quando ela vai falar do setor produtivo, de certa forma é importante que ela está tentando lidar com 2 situações opostas, né? 2 coisas que são, de certa forma, contrárias, né? Paradoxais. E, de um lado, nós vamos ter as necessidades humanas. E você pode tomar o seu próprio exemplo. Nós seríamos capazes aqui de sentar e pensar todas as coisas que nós queremos, né? Nós queremos vários bens, nós queremos comprar celulares, carros, casas, viagens, relógios, nós queremos, enfim, a gente nunca ia terminar essa lista. Nós temos desejos e necessidades que são ilimitadas e a todo tempo surgem novas necessidades, porque o tempo vai mudando, os costumes vão mudando e nesse sentido nós temos um problema, porque nós queremos tudo, mas nós não seremos capazes de produzir tudo, de comprar tudo. Então, a ciência econômica, ela acaba sendo conhecida como a ciência que estuda a escassez, porque diante dessas necessidades e desses desejos ilimitados, ela procura guiar a escolha de tal forma que os recursos escassos, os recursos que estão aí disponíveis, seja o dinheiro, sejam as máquinas e os equipamentos, seja os trabalhadores de uma cidade, sejam as horas de trabalho que você tem disponível, enfim, qual que é a melhor forma de conciliar essas 2 coisas? A limitação dos recursos, como que ela pode organizar tudo isso no setor produtivo para que atenda da melhor forma esses anseios dos consumidores? Bem, o problema fundamental, então, nos conduz à escolha. É esse problema da escassez e ele nos obriga a escolher. E, nesse sentido, graficamente, nós vamos ter a curva de possibilidades de produção, né, que é uma ferramenta da economia que ela ilustra exatamente esse problema da escolha, essa questão da escassez. Graficamente, nós conseguimos ver aqui que, dada uma situação em que nós temos recursos limitados, para que nós possamos conseguir realizar um desses desejos, nós precisamos abrir mão de realizar uma outra coisa. Veja você, por exemplo, meu aluno, quando você senta para estudar fundamentos de economia, você está abrindo mão de repente, jogar um futebol, de repente, de assistir aquela série que você tanto gosta, né? Então, você tem um recurso que é limitado, que é o tempo.
E você precisa dividir esse tempo entre todas as coisas que você quer fazer. Você precisa dividi-lo entre o estudo. Eu sei que possivelmente alguns de vocês já trabalham ou estagiam, então você precisa alocar as suas horas entre todas essas coisas que você precisa fazer. Ou seja, você precisa escolher. Para fazer mais no trabalho, você precisa abrir mão talvez de um lazer, talvez de uma hora de estudo e vice-versa. Tá joia? A CPP, então, curva de possibilidade de produção, ela é a ilustração desse problema da escassez. Ela mostra aqui na nossa figura que para que você tenha mais de um dado produto, aqui nós estamos chamando de produto A, você vai precisar abrir mão do produto B. E vice-versa. Tá joia? Então, já entendemos aqui qual é o objetivo, já entendemos aqui qual é o objeto e mais ou menos aqui o problema econômico fundamental, é o problema da escassez, a conciliação de necessidades humanas ilimitadas com recursos produtivos escassos para atendê-los. Entendemos também que esse problema econômico fundamental da escassez, ele pode ser expresso de forma gráfica através da curva de possibilidade de produção. Beleza? Vamos adiante. Bom, você nunca mais vai esquecer do problema da escolha. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês vão conhecer, e eu até brinquei na apostila, que economia está em tudo. Bom, dentro desse problema fundamental, que a gente é obrigado a sociedade é obrigada a escolher. Então, a escolha, os dilemas, né, nós também chamamos de trade-off, e existe o que nós chamamos de custo de oportunidade, que é exatamente aquilo que a gente abre mão quando a gente faz uma escolha. Quando você quando você escolhe estudar, você está abrindo mão das outras coisas. Isso é o custo de oportunidade, é aquilo que você deixa de fazer ou deixa de ganhar para fazer outra coisa. Beleza? E eu sei que você nunca mais vai esquecer disso. Quando você ouvir a música do Chorão, que ele fala a cada escolha uma renúncia, você vai lembrar do seu professor. Quando você estiver ouvindo aquela música domingo de manhã, você vai ver que o custo de oportunidade dele era bem alto, né? Ele abriu mão de muitas coisas para ficar com a mulher que ele gostava. Isso também é um custo de oportunidade. Tá vendo? Economia está presente nos mais diversos aspectos da nossa vida, meu aluno. Vamos lá. Vamos descobrir então como é que se resolve esse tal do problema da escassez. Bem, aluno, basicamente os sistemas econômicos são a forma como a sociedade lida com esse problema, já que ela tem que fazer uma escolha, precisa se organizar e ela faz isso, né? E essa solução que ela apresenta, ela escolhe uma forma de sistema econômico, ela escolhe uma forma de organização ali, para que ela possa lidar e conciliar essas coisas que são um pouco antagônicas, né? Bom, basicamente, quando a sociedade se organiza, quando ela estrutura ali os seus sistemas econômicos, eles precisam responder a 3 perguntas básicas, né? Eles precisam organizar e escolher o que vai ser produzido, como é que vai ser produzido, e para quem que vai ser produzido, né? Basicamente, os sistemas econômicos são a resposta da sociedade, né, de qualquer sociedade, para essas 3 perguntas básicas. E eu acredito também que você já deve ter ouvido falar de alguns deles, né? Nós temos a economia planificada, a economia de mercado e as economias mistas. Bom, em linhas gerais, do que é que nós estamos falando aqui? Não existe só uma forma de resolver e de responder a essas questões. Nesse sentido, possivelmente as 3 formas mais conhecidas são a economia planificada. Existe uma economia onde existe um órgão central que ele define o que será produzido, como é que será produzido, como é que vai ser a repartição desse produto. Nesse tipo de sociedade, nós dizemos que existe um tipo de economia planificada, né? Centralizada, planejada. Nós temos também a economia de mercado. Na economia de mercado, a interação entre os consumidores e as firmas ou produtores é que responde a essas 3
a essas 3 perguntas. Regra geral, e aqui eu posso estar equivocado, mas a experiência nos mostra que existe o que funciona na prática mesmo, são economias mistas, né? Nem só a centralização, nem só o mercado, o que parece existir na realidade é um pouco dos dois, nas economias mistas, onde o governo procura atuar de forma complementar ou coordenando a atuação do mercado e subsidiando, fomentando, enfim, como eu disse para vocês, existem diversas abordagens e correntes dentro de economia. E nesse sentido, existem várias soluções, várias conclusões, mas nesse momento eu quero que você saiba que existem esses 3 tipos de forma de responder esses problemas. E nesse momento nós não vamos dizer qual que está certo e qual que está errado. Mas em algum momento você vai se identificar com alguma delas. Tudo bem? Vamos adiante? Bom, nesse curso nós vamos buscar entender como é que uma economia capitalista de mercado se organiza, né? Como é que ela se estrutura para decidir o que vai ser produzido, como vai ser produzido e para quem que vai essa produção toda, né? E eu já adiantei para vocês que essa resposta é via mercado. Ou seja, presta atenção, aluno, a interação entre as unidades consumidoras e produtoras é que vai definir o que vai ser produzido. Eu não sei se você já reparou que quando você chega lá no supermercado e tal, tem um monte de coisas e tudo, vocês não combinaram isso, né? Mas de um lado o produtor ele busca o lucro, né? Busca vender ao melhor preço possível. Ele tem um incentivo que para ele é o lucro. E você, qual que é o seu incentivo? Você quer satisfazer as suas necessidades. Nossa, professor, mas que tais de necessidades são essas que o senhor tanto fala? Pois é, aluno, são as necessidades que nós todos sentimos. Fome, frio, às vezes um anseio de usar uma roupa diferente, um relógio diferente. E são necessidades que nós sentimos e que nós tentamos, né, satisfazê-las. As empresas enxergam isso e elas buscam fornecer produtos e serviços que vão atender essas nossas necessidades. Tá joia? Então, esse é o funcionamento que o mercado propõe. Tá, professor, eu já entendi. É a interação entre as unidades produtivas e consumidoras define o que vai ser produzido. Mas como é que vai ser produzido? Ora, aluno, o mercado, através da concorrência entre os produtores, ele definirá como será produzida os bens e os serviços, né? De que forma? Bom, regra geral, eu não sei se você costuma fazer isso, mas nós entendemos que os consumidores vão atrás dos melhores produtos, dos produtos mais baratos. Existe uma série de fatores que os consumidores levam em consideração. E é a concorrência entre os produtores, as firmas, né? É que gera um incentivo para que eles produzam os melhores produtos, eles ofertam os melhores serviços. Porque se eles não chegarem com um preço bom, não chegarem com um produto bom, ninguém vai comprar deles. Ou seja, o mercado vai conduzi-los a sair do mercado. Ou seja, eles vão deixar de ofertar os produtos. Tá joia? Esse é o mecanismo da concorrência que funciona no mercado. Em uma economia de mercado, a concorrência seleciona os produtores. A concorrência faz com que os produtores que detenham uma melhor forma de produção, né, uma tecnologia melhor, um processo melhor, permaneçam no mercado. E beneficia quem? Você que é consumidor. Tudo bem? Beleza. Mas e como é que define aí para quem que é a produção? Bom, isso acontece em que sentido? A distribuição dos benefícios resultantes da produção vai depender da quantidade e da contribuição de cada fator utilizado. Vamos ver mais como é que funciona? Bom, para você entender como é que é feita essa distribuição do produto,
eu vou aproveitar e vou explicar para você os fluxos econômicos. E aí você vai entender como é que é feita a distribuição do produto. Eu já disse para você que guarda relação com os fatores de produção. Os fatores de produção são os recursos que a sociedade dispõe, né, para a produção. Quais são esses fatores? O trabalho, os recursos naturais, né, os terrenos para serem convertidos em plantações, os prédios, o maquinário, enfim, tudo que pode ser usado, que pode ser convertido, né, processado, transformado em um produto ou um serviço, é um recurso produtivo, né? Regra geral, nós vamos falar aqui de trabalho, capital, recursos naturais. Tudo bem? E agora nós vamos entender os fluxos econômicos. Para falar dos fluxos econômicos, eu já expliquei para vocês os fatores, né, como é feita a distribuição. Eu vou falar agora dos agentes econômicos que estão aqui na sociedade, porque existe alguém que é dona dos fatores de produção, né, que nós vamos chamar aqui de famílias. Nós vamos dizer que as famílias são as donas dos fatores de produção. Em que sentido? Eu quero que você separe, entenda a atuação dos agentes de acordo com a etapa que nós estamos falando aqui do fluxo econômico. Bom, eu falei para você que a distribuição do produto depende da contribuição de cada fator. E agora eu estou dizendo para você que o dono desses fatores de produção, aqui no fluxo econômico, é a unidade família. E para fazer os produtos, os bens e serviços, o que acontece? As famílias disponibilizam os fatores de produção para as empresas, as unidades produtivas, e as famílias recebem uma remuneração por esses fatores de produção, que a gente vai chamar de renda. Ou seja, quando eu vou lá e vendo o meu trabalho, eu recebo salário para fazer esse trabalho. Quando eu, como indivíduo, como membro de uma família, pego o meu dinheiro e empresto para uma instituição financeira ou aplico, eu vou receber uma remuneração desse fator de produção. Quando eu, indivíduo, integrante de uma família, tenho um imóvel, um galpão ou um terreno e eu cedo esse galpão ou esse terreno, seja para uma fazenda, seja para uma empresa, então ela vai me pagar um aluguel, ela vai me pagar um royalty. Enfim, esse fator de produção que vai ser usado pela unidade produtiva para alguma finalidade produtiva, produção de um bem e um serviço, ele vai gerar uma remuneração para mim enquanto família. Beleza? Do outro lado, nós vamos ter as empresas. As empresas, elas compram os fatores de produção, beleza? Trabalham esses fatores de produção, enfim, com alguma tecnologia, e elas ofertam os bens e serviços para as famílias. Então, a renda que as famílias receberam como remuneração, salário, juros, aluguéis e lucros, é a renda que as famílias usam para comprar os bens e serviços. Tudo bem? Ficou claro isso? E eu não sei se você percebeu, as famílias recebem as rendas e essa mesma renda vira o dispêndio, né, no outro mercado. Então são dois mercados, o que a gente chama de mercado de bens de fatores e o mercado de bens e serviços, né? Num, as famílias recebem a renda, no outro elas pagam as empresas e a gente chama de dispêndio. Num primeiro momento eu quero que você entenda que o dispêndio é igual à renda, ou seja, o dinheiro que as famílias recebem como renda pelos fatores é o dinheiro que elas gastam comprando bens e serviços, que por sua vez vai virar novamente renda, porque as famílias vão iniciar, as empresas vão iniciar novamente a remuneração dos fatores produtivos para produzir novos bens e serviços e depois vão ofertar para as famílias em forma de dispêndio. As famílias vão despender esses recursos e a isso nós chamamos de fluxo econômico ou fluxo circular da renda.
Tudo bem? Nesse fluxo circular da renda que eu estou apresentando para vocês, nós podemos ver claramente dois agentes econômicos, que eu já expliquei para vocês o papel de cada um deles. As famílias e os indivíduos e as empresas. As famílias buscando satisfazer as suas necessidades, comprando os bens e serviços, recebendo as remunerações, as rendas. Do outro lado, as empresas que buscam lucro. Para isso, elas compram, remuneram os fatores produtivos, integram eles na produção e ofertam bens e serviços. Tá, professor, eu estou vendo ali que tem governo e resto do mundo. Perfeito, aluno. A gente poderia ter trazido aqui um fluxo mais complicado, mais complexo, mas nesse primeiro momento eu quero que você entenda o funcionamento desse fluxo básico. Ao longo das unidades eu vou incluindo pouco a pouco o governo e o resto do mundo, tá joia? Porque eles também são agentes econômicos importantes. Cada um tem a sua função dentro da economia. Agora eu quero que você preste atenção e distingua aqui o que a gente chama de fluxo real e fluxo monetário. Bom, o fluxo monetário diz respeito aqui a esses pagamentos. Seja o pagamento que as empresas fazem para a família no mercado de fatores de produção, seja o pagamento que a família faz às empresas no mercado de bens e serviços. Bom, esse é o fluxo monetário. Fluxo monetário diz respeito aos pagamentos. O fluxo real diz respeito aos bens e serviços, aos fatores, tá joia? Diz respeito aos fatores de produção, diz respeito ao fluxo de bens e serviços. Esse é o fluxo real. Eu já falei para vocês então quem são os agentes econômicos. Eu já falei para vocês o que é o fluxo real, o que é o fluxo monetário. Expliquei e repeti bastante para vocês entenderem o papel das famílias e o papel das empresas. Além disso, expliquei para vocês que tem o governo e o resto do mundo. Vocês já conhecem a remuneração e os fatores produtivos. Então é hora da gente seguir adiante. Bom, eu quero que você preste atenção agora, nessa tabela. Eu quero que você preste muita atenção, aluno, porque nessa tabela eu ilustrei, fiz aqui um exemplo hipotético para frisar uma coisa para você, que embora a gente tenha aquela divisão ali entre família e empresa, eu quero que você saiba que existem figuras, dentro da economia, que a mesma pessoa ela pode exercer duas funções. Em que sentido? Imagina eu, professor Ronaldo, como economista, tenho uma consultoria, Então veja você que quando eu vou lá, presto a minha consultoria, eu estou prestando um serviço, estou produzindo um serviço. Por outro lado, eu também sou família, eu também sou um indivíduo de uma família. Enquanto eu estou atuando ali como empresa, produzindo um serviço que vai ser vendido lá no mercado de bens e serviços, eu sou considerado unidade produtiva. Prestei o serviço e tal, apurei ali o lucro, paguei o meu salário. Claro, eu também trabalhei, eu também faço jus ao salário. Também sou dono da consultoria. Se ela tem algum lucro, esse lucro também ele é posse das famílias, como eu coloquei lá para vocês. As famílias recebem a remuneração dos fatores produtivos. Quando eu aproprio essas remunerações, eu estou atuando como família. Bom, aqui nesse exemplo eu coloquei para você uma situação hipotética e para você entender a diferença. Eu posso ter a posse de todos os bens, todos os fatores de produção ali, posso ser eu que vou trabalhar, o prédio pode ser meu, enfim, todos os recursos ali são meus. Ou não, eu posso contratar um economista para trabalhar na minha consultoria, eu posso alugar um imóvel se não for meu, se eu não tiver dinheiro eu posso alugar.
eu posso pegar emprestado esse dinheiro e se eu tiver algum dinheiro, eu posso colocar um capital próprio ali meu, né? E o que isso vai impactar? Bom, vamos voltar um pouquinho aqui para o fluxo circular da renda. Em termos de renda e dispêndio, não vai mudar nada, tá joia? A renda sempre vai ser igual ao dispêndio. Vamos voltar aqui para a tabela. Ué, professor, se é tudo igual, para que você está falando disso? Eu só quero que você entenda que a única diferença vai ser para quem que vai essa renda, né? Para quem que vai essa remuneração dos fatores. No caso em que eu sou dono de tudo, eu vou receber toda essa renda. Eu vou receber a renda do trabalho, que é o salário, eu vou receber o aluguel, eu vou receber os juros, né? Eu vou receber os lucros, enfim, eu vou receber um total aí de 4 mil, né? Por outro lado, se eu for apenas o dono e pegar dinheiro emprestado no banco, alugar um imóvel, contratar um terceiro para trabalhar para mim, então eu só vou receber 1.000. As famílias vão receber 4 mil no total, mas vejam que vão ser famílias distintas. Ah, entendi, professor. Então, é bom separar. Sim, aluno, é bom separar. É bom que você entenda que, enquanto empresa ou enquanto unidade produtiva, eu tenho a finalidade lucro. Eu vendo um bem e um serviço. Quando eu remunero, quando eu estou recebendo a remuneração ali no fluxo circular da renda, eu vou exercer o papel de família. É isso. Tá joia? É a mesma pessoa? Sim, é a mesma pessoa, mas está em momentos diferentes. Ora ela está aparecendo ali no fluxo circular da economia como família, ora ela está aparecendo ali como unidade produtiva. Tudo bem? Tenha isso claro na sua mente. Tá joia? Eu tive muita dificuldade em entender isso, mas eu tenho certeza que explicando, e caso vocês tenham dúvidas, coloquem no fórum, que a gente está aqui para ajudar vocês. Tudo bem? Bom, meus alunos, chegamos agora ao fim da nossa primeira unidade. Trouxemos conceitos bem simples. Eu apresentei para vocês o objeto, os objetivos, o fluxo circular da renda, falamos sobre o problema da escassez, falamos sobre várias coisas. E eu tenho certeza que surgirão dúvidas, mas não se desanimem. Quando vocês absorverem esses conhecimentos, eu tenho certeza que as próximas unidades vão se tornando cada vez mais fáceis. E mais que isso, tente aplicar esses conhecimentos na sua realidade. Eu optei por colocar na sua apostila e no seu material de estudo vários links, vários textos externos que eu acredito que vão ajudá-lo, seja ao longo do seu curso, seja ao longo da sua vida acadêmica. Professor, eu acho que não tem muita relação com o que eu pretendo, mas talvez, se não ajudá-lo na academia ou no seu ramo profissional, o ajude como cidadão a refletir sobre essas coisas, sobre problemas como por que existem muitos profissionais e empresas que muitas vezes fecham as portas, talvez porque eles não entendam essa questão dos custos. Eles não entendam que tenham que haver essa remuneração dos custos e acabam descapitalizando as empresas. Então existe esse problema. Tudo bem? Bom, por hora nós ficamos por aqui. Daqui a pouco voltamos com mais conteúdo de fundamentos de economia. Já, já. Até logo. Um abraço. Educação à distância, mudando realidades.